Graça e paz, meus irmãos. Vamos meditar na palavra do Senhor nessa manhã. Hoje nós vamos estudar uma família especial, a família dos três irmãos, mas não são os heróis, não. São os três irmãos que eram amigos de Jesus. E nós podemos ver esse estudo em dois textos. E eu queria convidá-lo a abrir a Bíblia em Lucas 10, 38 a 42. Este é o primeiro texto. E abra também lá em João 12, 1 a 8. Lucas 10, 38 a 42. Nós vamos ler. Vamos ficar em pé mais uma vez. Vamos estudar sobre a família de Marta, Maria e Lázaro. Uma família dedicada a Cristo. Marta, Maria e Lázaro. Uma família dedicada a Cristo. Lucas 10, 38 a 42, primeiramente. Diz assim, acompanhe comigo. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Vamos ler agora João 12, 1 a 8. Vamos ler juntos, todos nós. João 12, 1 a 8. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, pedimos que fale ao nosso coração através dessa palavra, através da família de Marta, Maria e Lázaro, e através de tudo que o Senhor tem colocado para nosso entendimento. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Jesus, em seu ministério terreno, sempre teve contato com várias famílias. Uma das famílias que visitava costumeiramente era essa família que ficava em Betânia. Betânia, uma aldeia, um vilarejo ali na Palestina antiga, que ficava em torno de 3 quilômetros, um pouco mais, de Jerusalém. A família visitada por Jesus tinha 3 irmãos: Marta, Maria e Lázaro. Lá em casa também são 3 irmãos, mas é o Rui, o Rodrigo e a Kelly, não é? Um homem e 2 mulheres, ao contrário, 2 homens e uma mulher. Aqui tinha 2 mulheres e um homem, Marta, Maria e Lázaro. Era uma família querida por Jesus. E foi nessa família que a gente vê um dos milagres mais impressionantes, não é? Que foi a ressurreição de Lázaro. Quem já viu uma ressurreição assim, não é?
É um milagre. Imagina, Lázaro já estava lá na sepultura. Não foi nem no funeral, não. Ele já estava há 4 dias dentro da cova. Jesus foi lá e Lázaro ressuscitou, saiu de lá. Uma bênção. Então, a família aqui era agradecida a Cristo por isso também. Não é? E esse texto de Lucas mostra uma história belíssima. Uma história exclusiva ali de Lucas, desse evangelho de Lucas. É uma passagem da vida diária de Jesus. A gente vê Jesus chegando, visitando os amigos, hospedando naquela casa, naquele local, né? Comendo com eles, ensinando-lhes o evangelho. E essa família é uma família muito querida, é uma família dedicada ao Senhor Jesus. E nessa manhã nós vamos meditar como que essa família era, por que ela era dedicada, em que ela era dedicada. Nós vamos ver 3 pontos importantes que vai nos auxiliar, que vai nos ajudar para a nossa vida também, para sermos uma família dedicada ao Senhor. O primeiro é a família que valoriza os ensinos do Senhor Jesus. Essa é uma família que valoriza os ensinos do Senhor Jesus. Veja comigo de novo, em Lucas 10, 39. Veja esse versículo, o que ele nos mostra sobre isso. Fala assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Olha a postura aqui de Maria. Quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhes os ensinamentos. Maria se colocou aos pés de Jesus, com os ouvidos atentos. Ela queria ouvir o que o mestre tinha a dizer, os ensinamentos do Senhor. A palavra ouvir aqui é a palavra grega, ekoen, significa ouvir, a forma como está aqui no texto é ouvir continuamente, ouvindo continuamente. Ecoem, até parece um pouco com eco, né? É a mesma raiz, quando ecoa. Então, era continuamente, ela ficava ouvindo o que Jesus tinha a dizer. Era uma atitude revelada ali por ela, de humildade. Não é a pessoa sentar, parar para ouvir, mostrando que Jesus era importante, o que ele tinha para falar era importante. É uma postura de submissão, uma postura de devoção ao Senhor Jesus. Ela adorava o Mestre e ela absorvia os ensinos preciosos de Jesus. O Mestre dos Mestres, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis estava ali, não era qualquer pessoa. E Maria ouvia atentamente o que Jesus falava. Aproveitava todo o tempo que ela tinha com o Mestre. E Jesus aprovou essa atitude de Maria. Afinal, o que tinha de mais importante, a não ser o Senhor Deus ali presente, falando a eles, trazendo a palavra, trazendo o Evangelho? O que tem de mais importante na vida? Então, ela deixou o celular de lado, ela não se preocupou nas mensagens do WhatsApp, que muitas vezes nos incomodam, não é? Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus, está na igreja, está em algum lugar, mas a gente está ao mesmo tempo ali, manda mensagem, vem mensagem, conversa com um, presta atenção no outro, e Deus está falando a palavra dele. Maria não fez isso. Maria parou tudo, quedou-se aos pés de Cristo e quis ouvir atentamente o que Jesus colocava. A palavra de Jesus trazia a revelação daquele que era o profeta da nova aliança. O Senhor tinha vindo, o Messias estava ali, não tinha outra coisa a fazer. Mas o que era mais importante? Não tinha. Ouvi o Senhor Jesus. Foi assim uma voz que também disse a Pedro, lá em Marcos 9, 7, diz assim: a seguir veio uma nuvem que os envolveu quando eles estavam no monte. Pedro, Jesus, estava ali no monte, na transfiguração. Uma voz veio e disse: este é o meu filho amado. Aí ele ouviu. A ele ouvir. A quem que nós temos que ouvir? Ao Senhor Jesus. E Maria entendeu isso. Ela entendeu esse recado. Paulo também diz isso, lá em Romanos 17, a importância de se ouvir a palavra de Cristo. É a palavra que nos dá fé. Ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É essa palavra que nos move.
A palavra de Deus, que é escrita e que todos nós temos acesso hoje. E aquela família em especial, Maria, mostrava essa dedicação de aprender os ensinos que vinham do Mestre, e valorizava esse ensino. Leo Morris diz assim no texto, comentando sobre Lucas, ele diz: esperar quietamente no Senhor é mais importante do que as atividades demasiadamente alvoroçadas. Nós, muitas vezes, somos assim, não como Maria. Nós somos preocupados com as coisas, em fazer as coisas, irem atrás. E o Morris está dizendo aqui, muitas vezes é melhor quedar-se, é melhor ouvir o que o Senhor tem, é mais importante do que as atividades loucas, corridas, uma vida agitada, preocupada em produzir, em gerar situações. Muitas pessoas têm a agenda agitada, faz um monte de coisa, faz aquilo, faz isso, não é? E não tem um tempo para parar, meditar no que o Senhor diz. Hoje, Deus deu para muitas pessoas um tempo para elas quedar-se também, para que elas fiquem quietas, para que elas escutem mais, para que elas meditem mais naquilo que o Senhor tem falado a minha vida, a sua vida, a nossa vida, e muitas vezes nosso ouvido está fechado, porque o dia a dia não nos deixa meditar no que o Senhor tem. E Maria fez exatamente isso, parou tudo. O Fritz diz o seguinte: quando Jesus é hóspede em sua casa, os moradores da casa devem considerar que a coisa mais sublime e mais importante é ouvir as suas palavras, palavras de vida, palavra eterna, palavra que vem da fonte, que jorra a água da vida. Hoje as famílias são bombardeadas com vários ensinamentos. Por exemplo, se você liga a televisão, você pode ver na TV alguns ensinamentos sobre modelos de famílias contrários ao que a Bíblia diz. E dizem isso claramente. Não, é assim que a família. Querem mudar o conceito. Se você vai no seu celular, procura as mídias sociais, talvez você vai encontrar dicas de tudo, como se fosse fácil demais, se todas as coisas tivessem uma receita. Estou com dor de cabeça. Como tirar a dor de cabeça? Aí você vai lá. Não é? Estou precisando fazer um arroz, não sei fritar um ovo. Você vai lá, como fritar um ovo. Não é? Parece que tem dica de tudo, especialista para tudo, mas não mostra a essência da vida. Não tem solução fácil a não ser em Jesus. Não tem solução para tudo. Como fazer isso, como fazer aquilo, não tem. Se você vai nas escolas e observa bem o que as escolas ensinam, muitas delas, a grande maioria, diz que a religião tem que ficar longe da escola. Tem que ficar lá no âmbito dela, lá em outro ambiente. Aqui não é local de religião, como se isso fosse uma verdade. A verdade é que todo homem é um ser religioso, porque Deus colocou no coração do homem o desejo de voltar para Ele. Então não é possível viver sem crença. Até a própria ciência. Para você desenvolver a ciência, você precisa crer que aquilo vai funcionar. Para que haja uma cura na vacina do coronavírus, não é? Para que haja uma vacina do coronavírus ou um remédio que cure, é preciso crer que aquilo vai ser desenvolvido. Ou seja, a crença existe em qualquer lugar, em qualquer momento. Se você vai em alguns livros, você percebe livros de baixa qualidade teológica, por exemplo, até no meio evangélico, ensinamentos errados, heresias que focam mais, por exemplo, a autoajuda, ou que focam o charlatanismo. Então, ensinamentos errados estão em todos os locais. Conceitos antibíblicos inundando a nossa vida, inundando os nossos lares. Mas Jesus continua com a palavra dele, disposto a nos ensinar. Ele continua nos ensinando, está aqui a Bíblia. Eu tenho acesso, você tem acesso. É a palavra de Cristo. Então, irmãos, o que mais devemos fazer em nossa vida? A não ser nos prostrarmos diante dos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo atentamente. Para onde iremos, como disse Pedro? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Para que lado que eu vou? Eu vou para ti, Jesus. Foi isso que Maria fez. E Maria e essa família nos ensina que a família dedicada a Deus, aquela que valoriza os ensinos do Senhor Jesus.
Jesus continua nos ensinando. A questão é saber o seguinte: o que nós queremos aprender? O que nós queremos ouvir? Deixar ecoar a voz de Cristo em nosso coração ou queremos ouvir outras coisas? Em segundo lugar, irmãos, essa família é uma família que tem compromisso com o serviço. Olha só que interessante. Nós percebemos lá no texto de João, vá lá para o outro texto de João, João capítulo 12. Nós percebemos que tem uma cena onde eles estavam ali se preparando para uma ceia, estavam juntos, e a gente vê todo mundo ali fazendo alguma coisa, todo mundo servindo de alguma forma. Os três estavam prestando serviços a Jesus. Olha só, Maria, vamos começar com Marta. Marta servia, versículo 2, o que diz o versículo 2? Diz assim, vamos ler juntos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, até aí. Então, o que Marta estava fazendo? Servindo, trabalhando, ajudando. A ceia ia acontecer, precisava alguém preparar, não é? O ambiente, preparar o alimento, cuidar da casa, não é assim? Quantas pessoas são dessa forma, não conseguem ver nada fora do local em casa, né? Eu tenho essa experiência lá em casa. A Vilma é uma pessoa que está sempre ativa, sempre fazendo, sempre deixando tudo em ordem. Marta trabalhando aqui, procurando o seu melhor para ajudar, para servir no mestre, para servir os que estavam ali. Tinha atividades necessárias a serem feitas. Ela cuidava da casa, da refeição, para que os convidados estivessem à vontade. Marta é a pessoa aqui que providencia tudo para a hospedagem de Cristo Jesus. Né? Mas olha só, vamos ver no mesmo versículo de número 2, fala sobre Lázaro. E que Lázaro, o que estava fazendo? Ele ressuscitou, não fez mais nada? Não é? Volta no versículo de 2. Lázaro, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Lázaro também estava ali, estava presente, não estava sumido. O que Lázaro estava fazendo? Compartilhando, conversando. Alguns dizem fazendo sala, né? Estava ali presente, acompanhando. Não é uma boa companhia? Não é gostoso? Não é interessante você conversar com as pessoas? Você estar junto ali em família? Então, Lázaro era o anfitrião. Ele estava fazendo a sua parte também. Ele também estava servindo ao Senhor Jesus. E nesse texto, vá lá no versículo 3, olha Maria. Maria também estava trabalhando. O que Maria estava fazendo? Versículo de número 3. Então, Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com o quê? Com seus cabelos. E encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Então, Maria também estava trabalhando. Maria também servia. Maria fez o quê? Um gesto aqui de honra ao Senhor Jesus, reconhecendo tudo o que o Senhor havia feito pela família. Lembram-se que Lázaro foi ressurreto por Cristo? Maria era grata. Maria, então, ela chega e derrama aquele perfume. Então, percebe, irmãos, cada um serviu de uma forma diferente. Os três serviram, cada um fazendo a sua parte. Marta preparando a ceia, preparando o que era necessário para que eles estivessem naquele momento. Lázaro ficando à mesa, conversando, compartilhando, acompanhando os convidados. E Maria com esse ato de agradecimento, de gratidão àquele convidado. E assim também somos nós. O Espírito nos concede diferentes dons e talentos a cada um de nós. Quando nós vamos lá em Coríntios, a gente vê esse texto em Coríntios 12 que diz assim, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus, é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. É assim nos nossos dias, é assim hoje. Nós somos impelidos a servir. Nós não fomos chamados para não fazer nada, para ficar parados, não. O Senhor tem um propósito para cada um, deu um dom para cada um. Percebe, olha só, na igreja, quantas coisas temos para fazer, quantas necessidades temos que vão além dos ofícios. Não estamos falando dos ofícios, dos oficiais,
mas sim dos serviços necessários. Olha só, a preparação do templo, tudo isso aqui precisou de uma preparação, precisou de uma construção. Alguém construiu isso aqui, não é? Ergueu essas paredes, as colunas, fez as fundações, alguém fez. A organização desse ambiente, foi necessário alguém aqui organizar. Vamos colocar os bancos ali, vamos colocar aqui os equipamentos de transmissão, cada coisa no seu lugar, no seu devido lugar, não é? A manutenção é necessária. De vez em quando aqui queima uma lâmpada, alguém tem que ir lá e trocar a lâmpada. A limpeza, qual é necessária, não é? A limpeza. Sempre tem uma sujeira que chega, uma poeira, os pés que passam e traz o pó. É necessário a limpeza. Quando tem uma ceia, a preparação dos elementos da ceia, o ajuste do som, alguém tem que chegar, ligar, ajustar o som para que nós consigamos ouvir bem, para que seja transmitido, né? A transmissão, a realização dessas transmissões, dessas lives, a edição dos conteúdos, olha quanta coisa, irmãos. Compra de suprimentos para que haja aqui o material de limpeza, é necessário comprar. Administração das contas, a direção dos trabalhos, a liturgia, ministração das aulas, dos cânticos, as mensagens, as programações todas das sociedades, dos ministérios. Olha quanta coisa tem que fazer. Eu falei algumas, certamente tem muitas outras. Tem muita coisa para ser feita, muito trabalho. E esse trabalho é feito por quem? Por nós. Cada um serve em uma área, cada um foi chamado para alguma coisa. Mas não só na igreja, veja na sua casa quanta coisa precisa fazer. Para aqueles que estão ficando mais tempo agora em casa, tem que sempre fazer um alimento, tem que sempre limpar, comprar o que é necessário. Vamos ao supermercado, coloca a máscara e vamos lá. Se precisa comprar, precisa fazer uma manutenção, pintar alguma coisa, não é? É necessário. E no seu trabalho? Quanta coisa. No trabalho, então, nem se fala quanta atividade que temos. Então, irmãos, as famílias servem ao Senhor, porque o nosso serviço é na igreja, o nosso serviço é em casa, o nosso serviço é no nosso local de trabalho, é no nosso local de estudo. Onde estivermos ali, devemos servir ao Senhor. Servir ao Senhor com os nossos dons, com os nossos talentos. Então, irmãos, em primeiro lugar, nós falamos que essa família, ela valorizava os ensinos do Senhor. Mas essa família também tinha um compromisso em servir. E em terceiro lugar, irmãos, essa família, e aí em especial, eu quero voltar ao texto de Maria, no João 12. Abra João 12. E o versículo de número 3 nos mostra que essa família adora o Senhor com seus recursos mais preciosos. Veja o que Maria fez. Versículo 3 de João 12. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com o quê? Com seus cabelos, e encheu toda a casa com o perfume do bálsamo. Como vimos, Maria honra Jesus com esse gesto maravilhoso. Mas se a gente olhar os detalhes, veja, esse perfume aqui mencionado, nardo puro, era extremamente valioso. Era puríssimo. Era um produto, né, um perfume que vinha lá da região do Himalaia, perto da Índia, perto do Tibete, lá de longe. Para buscar isso e levar até ali ao Oriente Médio era difícil. É complicado. É custoso. Não é? Era caro esse produto. Caríssimo. E a quantidade aqui foi o quê? Uma libra, 300 gramas, um pouco mais de 300 gramas, 330 gramas de um produto original e caríssimo. Perfume maravilhoso. Se a gente pegar esse perfume e fizer uma continha, Judas, como era bem... Vocês perceberam o que Judas pensou, né? Ele era bem esperto para essa questão de dinheiro. Então, ele já fez a conta logo e falou, esse perfume aí é uns 300 denários. Não é? 300 denários. Um denário significava um dia de trabalho. Não é? Então, 300 denários, mais ou menos o quê? Um ano de trabalho. Então, você pega o seu salário aí do ano. É isso que o perfume valia. Tá certo?
Se a gente fizer uma conta para um salário mínimo, valia aqui uns 13 mil, talvez, reais, não é? Esse perfume aqui, um perfume de 300 gramas, não é? 13 mil reais. Se você pesquisar, você vai ver que esse aqui seria talvez o segundo perfume mais caro do mundo hoje. Porque o primeiro, pelo que eu vi, é uns 200 mil dólares. Mas o segundo fica por aí, uns 3 mil dólares, que daria isso aqui. Então, é caríssimo o perfume, não é? Belíssimo. O que ela fez ali? Não se preocupou muito se o perfume era caro. Ela jogou aquele perfume em Jesus, ungiu Jesus com aquele perfume. Maria estava grata pelo que Jesus tinha feito pela vida deles. Afinal, Jesus tinha ressuscitado seu irmão. O que é esse perfume aqui, perto do que o mestre pode fazer? Ele deu a vida, meu irmão. Eu vou derramar esse perfume sobre ele. Maria estava grata não só por isso também. Se você voltar à sua Bíblia, no capítulo anterior, em João, assim que Jesus ressuscitou Lázaro, vários amigos de Maria ali creram em Jesus. Vários foram convertidos ali. Por causa daquele acontecimento, creram no Senhor Jesus. Passaram a segui-lo. Entretanto, mais que um ato de honra e gratidão, Maria ainda fez mais. Talvez ela não tinha noção exata do que ia acontecer, mas Maria estava preparando o corpo de Jesus para a sua morte e sepultamento. Estava mais ou menos a uma semana da Páscoa, quando Jesus entregaria a sua vida. E Maria faz esse ato. Naquela época, era costume deles fazerem o quê? Colocarem sobre os corpos daqueles que morriam um perfume, um bálsamo. Era comum. Maria não sabia que estava, certamente ela não sabia, está uma semana do mestre morrer, mas aquele ato dela já fazia ali, já embalsamava Jesus, já estava pensando, né? Já estava preparando Jesus para a sua morte. Percebe que Maria tinha uma sensibilidade maior aqui? Talvez porque ela ouvia a palavra, não é? A gente viu lá em Mateus que ela sentava, ouvia a palavra do mestre. E quando a gente ouve, quando a gente se prepara ouvindo a palavra, a gente é mais sensível às coisas do Espírito. A gente é mais sensível àquilo que vai acontecer. Marta tinha uma irmã Maria, que se assentava aos pés do Senhor e ouvia o seu ensino. Essa Maria ouvia e tinha sensibilidade. E aquele ato de Maria não era só um ato de honra e gratidão ao Senhor, mas é um ato também já preparando Jesus, que morreria, se entregaria por nós. Esse ato gerou controvérsias. Não é que todo mundo gostou muito daquilo, não. Esse negócio de derramar o perfume aí, não é? Alguém criticou dizendo: que desperdício é esse? Não seria melhor vender esse perfume, dar o dinheiro aos pobres? Uma boa frase essa. Parece nobre, não é? Parece nobre. É, realmente. Interessante, vende, dá para os pobres. É melhor, não é? Mas é interessante notar que essa crítica vem logo de quem, meus irmãos? E de Judas, que mais tarde fez o quê? Fez exatamente o contrário. Por sua avareza, traiu Jesus por umas moedas de prata. Então, o que Judas estava dizendo ali era hipocrisia. Não vinha do coração dele, ele não estava pensando, e o texto mostra isso mesmo, que ele queria ajudar os pobres. Não, a minha função é ajudar aos pobres, né? Eu estou aqui porque eu quero ajudar a todos, não é? Hipocrisia. Hipocrisia. Jesus não está dizendo aqui nesse texto que a caridade é errada. Não. É necessária a caridade. A Bíblia toda, em vários locais, mostra que nós precisamos ajudar as pessoas. Mas o texto mostra que a prioridade, a primeira coisa a fazermos em nossa vida é adorar o Senhor. Essa é a prioridade. A mulher havia dedicado ali o seu perfume a Jesus como uma expressão da sua gratidão, uma devoção, uma adoração ao Mestre. E essa é a finalidade do homem, adorar a Deus. Finalidade nossa, glorificar a Deus, foi para isso que Ele nos fez. Hoje, meus irmãos, o mundo continua criticando a adoração ao Senhor.
A sociedade vive de forma materialista. Vive buscando os recursos. E o recurso é o objetivo. Por que você quer formar? Para ser médico, por exemplo. Mas para que você quer ser médico? Para trabalhar, para quê? Para ganhar dinheiro. Para quê? Para comprar uma casa. Para quê? Para comprar um carro. Percebe? Qual que é o objetivo? Qual que é o fim? Os recursos estão sendo o objetivo, mas não é isso que a Bíblia diz. O recurso é o meio. O fim é o Senhor. O fim é adorar a Deus. Maria entendeu isso. E ela fazia isso. Por isso que aquele recurso para ela ali, precioso, ela deu ao Senhor. Mais precioso é o Senhor, meu Deus. Muitas vezes, irmãos, hoje na sociedade, eles usam a caridade como desculpa. Pois o objetivo final é individualista, gerando corrupção, gerando roubo, gerando traição. Vamos fazer um plano aqui para caridade. Vamos abrir uma ONG que vai servir de caridade. Quando você vai no fundo, percebe que muitas delas não têm esse objetivo. O objetivo é individualista. É para a pessoa crescer. É para que a pessoa tenha uma posição. Nesse ambiente, a crítica, então, aos que adoram o Senhor é enorme. Crescem, pois a adoração ao Senhor, ela não é considerada como atividade essencial. Ela não é considerada como o principal a ser feito. Alguns estão repensando isso. Alguns estão falando, não, abram as igrejas, nós estamos precisando de mais oração, não é? Já vimos pessoas importantes falando isso. É Deus movendo o coração aí desse mundo terrível. Mas esse texto mostra claramente a prioridade, a adoração ao Senhor Jesus. O exemplo dessa família nos chama a adorar a Deus com os nossos recursos mais preciosos, com tudo aquilo que temos. Concluindo, meus irmãos, essa família é uma família que valoriza os ensinos bíblicos, que serve ao Senhor com seus dons e talentos, e é uma família que adora a Cristo com o que tem de mais valioso. Então, como nós podemos aplicar isso na nossa vida? Como vai viver a nossa família? Podemos perguntar, como viverá a nossa família? E eu diria que, em primeiro lugar, a nossa família deve viver lendo e meditando na palavra de Cristo. O texto destacou a importância que Maria dava ao ouvir Jesus. E Cristo fala e nos fala maravilhosamente pela sua palavra. Continua falando. A Bíblia. Salmo 119, 103 diz assim: ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. A Bíblia nos traz a maior esperança de todas, meus irmãos, a esperança da glória. Ela nos indica o caminho que devemos percorrer, Jesus, o caminho para a vida eterna. A Bíblia nos traz a solução para os maiores dos nossos problemas, a solução para a nossa alma, está aqui na palavra de Deus. É possível ter acesso a tudo isso lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, experimentando as delícias da palavra de Cristo. Mas é preciso ler com atenção, é preciso parar, meditar, fazer como Maria, ouvir atentamente. Não é ler correndo, né? Ler rapidamente para cumprir uma agenda, para colocar no seu aplicativo de celular. Fiz, consegui. É importante ler e meditar, entender o que o Senhor tem para nós. Aquietar-se no ensino do Evangelho. Meditar dia e noite na lei do Senhor. Para aqueles que se aproximam de Cristo, meus irmãos, Jesus vai deixar as mesmas palavras que deixou a Maria, lá no versículo de número 42 de Lucas 10. Ele falou assim: Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Para aqueles que escolhem a melhor parte, não vai ser tirado. Romanos 8 diz assim: porque estou certo que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem do presente, nem do porvir, nem altura, nem profundidade,
nem alguma coisa ou qualquer criatura vai nos separar de quê? Do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, meu irmão, se você ler a palavra, se você se aproximar de Cristo, ouvir o que Ele tem a dizer, Ele nunca vai te deixar. Você nunca será separado desse amor de Cristo por você, por mim, por nós. Nós vamos ficar atados ao Senhor eternamente. Então, a aplicação, ler, meditar nessa palavra de Cristo. Mas uma segunda aplicação, como viverá a nossa família? Nossa família viverá servindo ao Senhor com os nossos dons e talentos. O estudo mostra claramente que cada um serviu conforme o talento que tinha. O que nós devemos então fazer? Trabalhar na obra do Senhor. Deus distribuiu os talentos a todos os irmãos, todos nós temos. Qual que é o seu talento? Procure identificar. Qual que é o seu dom? O Senhor te deu, certamente. Provavelmente é aquilo que você faz com mais naturalidade. Por exemplo, eu vejo alguns irmãos que não podem ver alguma coisa fora do lugar, aqui na igreja. Está fora do lugar, o irmão já chega, já põe, já tenta arrumar, não é? Você percebe que já está dentro da pessoa. É um talento que Deus deu, é um dom que Deus deu. Já faz aquilo espontaneamente, corre para organizar, não é? Outros têm uma visão acurada para a decoração, já bate o olho assim, já não está legal, mexe aqui, coloca uma flor ali, não é? Faz isso, o louvor, é melhor ficar posicionado mais assim, a visão clara sobre essas coisas, né? Então, é talento que Deus dá, use isso para o Senhor, para a obra dEle, não é? Há aqueles que gostam de ajudar, que vem uma necessidade, eles correm para ajudar. Tem uma pessoa necessitada, já, não é? Nossa, peraí, vou te ajudar, vou fazer isso. É natural da pessoa. Tem aqueles que gostam das crianças, gostam de lidar com as crianças. Ali atrás tem umas criancinhas ali, olha lá, e tem quem gosta lá, tá vendo? Já está ajudando lá, ó, olha só. Percebe? São coisas assim importantes que Deus colocou no coração de cada um. Tem aqueles que gostam de cantar, que tocam, não é? Alguns vêm aqui à frente, fazem isso muito bem. Então, irmãos, sirva o Senhor com seus talentos, com seus dons. Nesse momento de crise, essa crise sanitária que nós estamos vivendo, muitos estão deixando de lado o seu talento, estão parando, estão ficando em casa sem fazer nada, parados. Talvez com medo, paralisados. Não, irmãos. Deus nos deu várias coisas, nos deu a tecnologia hoje, por exemplo. Vamos usar. Nós estamos aqui fazendo uma live, várias pessoas estão vendo, outras verão, porque vai ficar gravado isso. Temos recursos. Use o seu talento, use, sirva ao Senhor Jesus com o que você tem. Hoje, sirva agora. Qual que é o seu talento? Sirva ao Senhor Jesus com ele. Se Maria esperasse um pouquinho, para fazer aquela ação, para dar aquele, não é? Derramar aquele perfume sobre o Senhor Jesus, provavelmente ela não teria outra oportunidade, porque uma semana depois Jesus foi morto. Não é? Não perca, irmão, o tempo, faça agora, faça hoje. Levanta-se, sirva ao Senhor Jesus, não espere pelo amanhã. Mas em terceiro lugar, uma terceira aplicação, como viverá a nossa família? Viverá adorando ao Senhor, com tudo que temos, com o mais precioso que temos. Maria fez isso, derramou o precioso perfume sobre Jesus. Assim também devemos adorar a Cristo com o que temos. Não podemos fazer igual ao mundo e inverter as coisas, adorar a criatura ao invés de adorar o Criador. Não. Nós usamos tudo que é criação, tudo que está na criação, todas as coisas para adorar ao Senhor Jesus. Usamos a nossa casa, usamos o nosso carro, usamos o nosso dinheiro, usamos a nossa posição, o celular, uma joia que temos, tudo que temos é para adorar ao Senhor. Qual o bem mais precioso que você tem? Adore ao Senhor com ele. Use isso para honrar a Deus. Mas faça isso sabendo que o que você tem é Deus que dá. Faça isso com humildade. Quando Maria ungiu aqui os pés do Senhor Jesus, e se sentou ali aos pés, e pegou o quê?
o cabelo dela. Para quê? Para enxugar os pés do Senhor Jesus. Não foi isso? Um exemplo de uma posição de humildade. Veja que depois Jesus falou com os discípulos para lavarem, né? Jesus fez isso, para lavar os pés dos discípulos. Olha só, Maria fez isso antes de Jesus. Irmãos, humildade. Ali não era fácil, não é hoje que hoje você tem um sapato bonitinho, né? Nós andamos numa estrada asfaltada, limpa o pé antes de entrar em casa, não tinha asfalto. As ruas eram empoeiradas, não é? E mais que isso, eles não andavam com sapato, né, como temos hoje, mas eram sandálias. Então imagina você andando na sandália, naquela poeira, como que fica o seu pé. E eles andavam muito, não tinha, vamos pegar o carro e vamos a Betânia. Não, 3 quilômetros andando. E mais, no meio do caminho, né, cavalos, camelos, né, deixavam ali os seus estrumes. Então, está tudo aquilo misturado no pé ali, né? Imagina como que ficava bem limpinho o pé, era higiênico, né? Maria, o que ela fez ali? Jogou o perfume, usou a sua sandália, usou o seu cabelo para enxugar os pés de Jesus. Uma posição de humildade, irmãos. Nós não somos nada, irmãos. Somos pó, a Bíblia diz isso. Nós devemos realmente nos humilhar diante do Senhor. E o que nós temos, se por acaso Deus nos deu, é para a honra e glória dele, e devemos usar assim. Usar os nossos recursos para adorar ao Senhor Jesus com humildade. Use, Senhor. Use sim, irmãos, o que você tem para a glória do Senhor. O que a tua família tem, use para a honra e glória do Senhor. Dedique-se em adoração a Cristo. Com seus bens, com seus talentos, com seu tempo, com todo o seu ser. Portanto, a Bíblia diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. E que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos salve, que o Senhor nos ame eternamente. Que Deus nos abençoe. Maravilha, irmãos.